Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vamos então fazer uma prece inicial, agradecendo a Deus por mais essa existência, pelo dom da vida, agradecendo a Jesus pelos ensinamentos, agradecendo a doutrina espírita por deixar tudo muito mais claro sobre os ensinamentos de Jesus, e que nós possamos na noite de hoje refletir sobre mais um ensinamento, sobre mais uma passagem do Evangelho de Jesus, e principalmente que nós possamos colocar essas mensagens, esses ensinamentos na nossa vida, que nós possamos colocar isso como fazendo parte de nós mesmos, de tal forma que esses procedimentos, essa conduta reta que a doutrina espírita nos ensina, passa a fazer parte de nós, sem que precisemos fazer muitos esforços para que ela flua de nós e que a gente consiga também transmitir aos nossos queridos, aos nossos familiares. Então vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Então, o tema escolhido para hoje, ele se chama A Desgraça Real ou A Verdadeira Desgraça, dependendo da versão, da tradução, já vi também como a verdadeira infelicidade. Esse tema foi tirado de um texto que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O capítulo 5 é um dos mais citados, mais estudados, porque ele se chama justamente Bem-aventurados os aflitos, e quem não tem aflições, não é verdade? Então, por isso que ele é um assunto tão estudado e tão debatido. Todos temos aflições, né? Jesus já nos avisou que nós teríamos aflições, né? A gente sabe que não veio a passeio, mas mesmo assim, quando as aflições aparecem, a gente fica um pouco desesperado, às vezes descrente, às vezes revoltado, às vezes desanimado, deprimido, né? Então, as aflições fazem parte da vida, a gente sabe disso, mas quando elas aparecem, parece que sempre nos pegam de surpresa e nos fazem ter essas reações que não são as ideais. Então, esse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, ele diz respeito justamente àquela passagem do Evangelho, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala sobre as bem-aventuranças. Então, o capítulo lá no Evangelho segundo o Espiritismo já começa com a citação do Evangelho de Jesus, que eu vou ler aqui. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é deles o reino dos céus. E depois, lá no finalzinho, Jesus diz: mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome.
Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, se a gente não considerar o fato da reencarnação, e aqui eu já digo o fato, eu não digo a crença, digo o fato da reencarnação, essas palavras de Jesus, elas ficam um pouco difíceis de se explicar. Porque senão ficaria estranho, já que todos temos aflições, ok, só que tem uns que têm aflições enormes, imensas. Tem criancinhas que já nascem e praticamente não saem do hospital, é uma cirurgia, outra cirurgia, e depois a criancinha às vezes não se recupera, às vezes desencarna. Então por que aquela criancinha tem tanta aflição, né? Já que todos temos aflições. Qual seria a explicação? Por que uns nascem em condições tão difíceis, né? Em situações financeiras difíceis, a família às vezes desestruturada, e outros têm uma condição melhor? E aí, se a gente não leva em consideração a reencarnação, alguns podem dizer assim: ah, mas é porque então, passando essas dificuldades, a pessoa vai ter mais mérito, né? Depois de passar por tudo isso. Tá bom, vai ter mais mérito. Mas então, por que Deus dá mais mérito, ou a possibilidade de ter mais mérito para um e não para o outro? Quer dizer, a explicação não tira totalmente a sensação que a gente fica que as coisas não estão equilibradas. Por que uns teriam mais mérito que os outros, né? Ou a possibilidade de ganhar mais mérito, já que tem mais aflição, então vai ter mais mérito. E aí entra, então, a reencarnação. Então, quando nós nos lembramos, ou quando nós temos em mente que nós somos um espírito imortal, um espírito em evolução, em construção, então começa a fazer sentido. Porque, na verdade, as coisas que nos acontecem são consequências de acontecimentos anteriores. Então, nós temos que mudar o foco da nossa existência. Nós não somos um ser humano de carne e osso que tem uma alma. Não. Nós somos um espírito imortal que está passando por uma experiência de carne e osso. Mas o espírito é sempre o mesmo. Então, começamos a pensar nessas desgraças ou nessas aflições, né, de uma maneira diferente. A gente sabe que estamos aqui nesse mundo, então, o mundo de provas e expiações. Então, se estamos aqui é porque temos débitos, erramos no passado, temos coisas a acertar, contas a acertar, erros a corrigir, porque, como a gente disse, tudo é uma consequência. Então, nessa perspectiva, a nossa concepção, então, não parte mais da ideia de pecado e do que é proibido ou permitido. Porque sabemos que tudo nos é permitido. Podemos fazer qualquer coisa. Se eu quiser sair daqui e assassinar uma pessoa, eu posso. Não é proibido fazer isso, né? Na época de Moisés, na época dos 10 mandamentos, né? Então, sim, aquele povo não conseguia entender outra linguagem que não fosse a da força. Então, foi preciso fazer realmente uma lei bem rígida. Tal coisa não pode. Agora, estamos num estágio um pouquinho melhor, que já conseguimos compreender que a gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo
é válido, nem tudo é lícito, nem tudo convém, como disse Paulo, posso tudo, mas nem tudo me convém. Então a gente substitui o conceito de pecado e o conceito de proibição pelo conceito de responsabilidade. Então eu posso tudo, ok, posso, porém tudo vai me trazer uma consequência e eu vou ser responsável por aquilo que eu fizer de mal, aquilo que ofender outra pessoa, aquilo que agredir outra pessoa, que magoar outra pessoa, e eu vou ter que no futuro consertar o erro. Porque a gente sabe que não basta pedir perdão. Pedir perdão é só o primeiro passo, né? O arrependimento é só o primeiro passo. Existem ainda mais dois. Um é a reparação e o outro é a expiação. Não necessariamente nessa ordem. Pode trocar a ordem e às vezes vem até juntos, né? Então, o texto que se chama A Desgraça Real foi passado pelo espírito de Delphine de Girardin e foi então compilado por Allan Kardec para fazer parte então justamente das explicações sobre bem-aventurados os aflitos. E o título, né, A Desgraça Real, é um título assim até chocante, né? E acho que realmente o objetivo era ser mesmo uma coisa de impacto, porque ele contrapõe a nossa ideia de desgraça, a nossa ideia, digamos assim, católica de desgraça, ou a ideia do senso comum da desgraça com a verdadeira desgraça, né? O que realmente é uma desgraça. Então ela começa, eu dei uma simplificada, tá? Eu não vou transcrever o texto do jeito que ele está no livro, mas se vocês quiserem dar uma olhada lá, está no capítulo 5, é o texto número 24, porque tem vários comentários, né? E esse é o número 24. Aí ela fala assim: todos falam da desgraça, todos já sentiram, todos conhecem múltiplas maneiras, né, da desgraça. Mas quase todos se enganam sobre o que é realmente a desgraça. A desgraça real não é nada daquilo que as pessoas supõem. Na linguagem humana, a desgraça é a miséria, a panela vazia, o credor que ameaça, o berço vazio onde havia uma criancinha feliz e agora ela partiu para o mundo espiritual, o enterro de uma pessoa querida, a angústia, a traição, o orgulho ferido. Tudo isso, no senso comum, é considerado uma desgraça. Porém, tudo isso é desgraça para os que só veem o presente. Então é por isso que é importante a gente ter justamente o foco da reencarnação presente nessa nossa análise. Aí ela continua: a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. E aí ela explica: se um acontecimento considerado feliz na hora que ele acontece, depois dá uma consequência desastrosa, aí a gente vai ver que ele não era um acontecimento feliz. Por outro lado, às vezes um acontecimento que aparentemente não é tão feliz, acaba acontecendo alguma coisa boa e, como se diz, tudo está bem quando acaba bem. Ou, em outras palavras, Deus escreve torto por linhas... Aliás, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, às vezes, uma coisa que estava tudo errado, no fim, dá tudo certo, fica todo mundo bem. E aí, então, a gente tem que pensar que para a gente julgar se algum acontecimento é uma desgraça ou não, a gente tem que conhecer toda a sequência de fatos que está envolvida naquilo.
Por exemplo, a gente costuma usar a seguinte imagem, que as diferentes encarnações de cada um de nós são como se fosse um filme ou uma novela que tem vários capítulos. E aí, quando você assiste um capítulo só, você não entende o resto, porque você não viu o começo, você não viu o que vai acontecer no final. Então, a gente analisando um pedacinho só da nossa história, não dá para ter o julgamento completo, tem que entender o todo. Se já estivermos conscientizados disso e não iludidos, as dificuldades nesse mundo podem ser vistas de uma nova maneira, vendo esses acontecimentos infelizes por um outro prisma, mais belo e até florido, né? Vendo de forma positiva aquelas coisas ruins que podem nos acontecer. E isso pode ser bem acolhido pela nossa alma e às vezes até desejado, para que a gente consiga então superar algum problema, alguma dificuldade que ficou lá do passado. Por outro lado, a alegria, isso continuando no texto dela. Por outro lado, a alegria inútil, o prazer, o tumulto, a vã agitação, a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, a ilusão do esquecimento ardentemente perseguido, a indiferença e o egoísmo, são a verdadeira infelicidade, que comprimem a ação do pensamento e que atordoam a consciência com relação ao seu futuro. Então, aquela vida despreocupada, aquela preocupação apenas consigo mesmo, né? Aquele desejo de satisfazer as suas necessidades ou desejo de curtir, entre aspas, a vida, né? Algumas pessoas dizem assim, você está aposentada, então agora você vai aproveitar a vida, né? Como se a melhor coisa do mundo fosse ficar sentado o dia inteiro, não fazendo nada, né? As pessoas acham que isso é aproveitar a vida. E isso é que ela está dizendo que é a verdadeira infelicidade, essa inutilidade total. E aí ela continua, esperem vocês que choram, quer dizer, vocês que estão aflitos, tenham calma, esperem, porque existe o próximo capítulo, né? Aquilo que a gente falou, a coisa não para por aí, a história continua. O Espiritismo esclarece sob o verdadeiro prisma a verdade e o erro, o que é verdade e o que é erro, tão deformados pela nossa cegueira, né? Porque na verdade ela está mostrando que aquilo que a gente considera o maravilhoso é o pior, e aquilo que a gente considera o pior é o que nós precisamos, é aquilo que vai nos melhorar. As dores que são encaradas como sofrimentos seriam melhor vistas como desafios. Então não são dificuldades, são desafios que nós temos que vencer, enfrentando de frente, com coragem, com bravura, com esperança, com fé. Então o texto dela fica por aí. Mas a gente sabe que sempre quando se está passando algum ensinamento, tudo fica muito mais claro quando se tem um exemplo. E aí eu peguei um exemplo concreto de um caso contado no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, também uma das 5 obras básicas do Espiritismo. E só para recordar, lá nesse livro, O Céu e o Inferno, ele é composto de 2 partes. Na primeira parte, Allan Kardec faz uma análise, uma discussão muito inteligente, muito interessante
sobre o conceito de céu, o conceito de inferno, o conceito de purgatório, o que é um anjo, o que é um demônio pela concepção tradicional e como o Espiritismo vê essas personagens, né, digamos assim, dentro da espiritualidade. É muito, muito interessante. E a segunda parte do livro também é muito interessante porque traz justamente exemplos. Então, são depoimentos de espíritos que foram contactados durante as mesas mediúnicas lá da época de Kardec, e esses espíritos contam o que aconteceu com eles, por que eles estão lá no mundo espiritual, por que eles estão sofrendo, ou por que eles estão bem, ou por que eles ainda têm que melhorar. Então, essa história está lá no capítulo 8, que se chama Expiações Terrenas. E a história se chama Max, o Mendigo. Então, esse Max é o nome. Ele era um alemão no início do século XIX, né? Então, lá por 1800 e pouco. Em uma família humilde, uma pessoa que nasceu numa família humilde, e ainda criança perdeu o pai e a mãe, não tinha irmãos, ficou sozinho no mundo, totalmente só. Ele era um trabalhador do campo, vivia do seu trabalho honestamente, porém, com cerca de 40 anos, ele teve uma doença que o incapacitou totalmente, ele ficou paralisado e no início do século XIX não existia lei trabalhista, não existia aposentadoria por invalidez, quem não podia trabalhar estava ralado. Então, ele vivia de esmola e ele andava pela cidade, pelos campos lá, pedindo. Uns ajudavam, outros não ajudavam. Às vezes ele dormia numa estrebaria de uns conhecidos que moravam num castelo. Ele acabou fazendo amizade, era uma propriedade muito grande de pessoas ricas, e deixavam ele dormir lá no meio dos animais, pelo menos se aquecia, né? Pelo menos não estava ao relento. E assim ele foi vivendo. E ele passou mais de 50 anos nessa condição de mendigo, sem domicílio fixo, vivendo dessa maneira, vivendo da caridade alheia. E ele tinha, apesar de toda essa dificuldade, apesar de ter uma origem humilde, ele tinha gestos muito nobres, ele era uma pessoa educada, tinha assim uma aparência nobre, e ele era até chamado de senhor conde, né? O pessoal de gozação chamava ele de conde, porque ele tinha, apesar de ser um mendigo, né? Viver da caridade, ele tinha essas maneiras mais nobres. Às vezes, quando dormia, ele sonhava que ele estava naquele castelo onde ele ficava na estrebaria, sonhava que estava no castelo, que ele era o dono ali, andando pelos corredores, né, daquela casa imensa e tal. E quando ele acordava, ele se deparava com a realidade, né, a realidade de mendigo, e se conformava, né? Apesar de ficar um pouco triste, né? Confrontando a beleza do sonho com a realidade dele, ele se conformava, não se queixava, se conformou com aquela situação, até que com mais de 90 anos, ele faleceu. Então, a gente sabe que nesse livro, O Céu e o Inferno, os espíritos, então, vêm dar o seu depoimento, que eram captados, então, nessas mesas mediúnicas, e aí ele apareceu para explicar, então, a história dele. E aí ele contou
que mais ou menos 1,5 séculos antes dessa última existência como mendigo, como Max o mendigo, ele havia sido muito rico, muito poderoso, dono de um castelo, que tinha uma fortuna muito grande, dono de muitas terras, mas ele era muito orgulhoso. Ele era uma pessoa que só se preocupava com o seu prazer, ele jogava, bebia, participava de noitadas, era um chamado bon vivant, maltratava os funcionários, humilhava os funcionários, ele considerava que os funcionários estavam ali para servi-lo, que não tinha outra utilidade, nem considerava quase como pessoas, considerava quase como animais ao seu serviço, e achava ainda que as pessoas, por servi-lo, né, por serem funcionários dele, deviam ainda agradecer, se sentiam honrados de estar servindo uma pessoa de tão alta, né, importância como ele se achava. E aí, considerando todos os excessos, né, durante a vida, ele morreu jovem, né, desencarnou jovem, e sem ter passado por absolutamente nenhuma dificuldade na vida. Nasceu em berço de ouro, dissipou aquele dinheirão todo, viveu como quis, não se preocupava com ninguém, e partiu dessa vida dessa maneira. Bom, já dá para imaginar o fim da história, né? Quando ele chegou do lado de lá, obviamente ele não se sentiu nada bem, né? Esqueci de dizer que o funeral dele foi muito luxuoso, mas apesar disso ninguém lamentou a morte dele, porque ele era sozinho, não era bem quisto por ninguém, os próprios amigos eram amigos dele só por interesse, porque ele tinha muito dinheiro, né? Então era praticamente o amigo que financiava as noitadas e tal. E aí então ele chegou no mundo espiritual e começou a perceber e sentir as vibrações daqueles a quem ele tinha prejudicado, principalmente aqueles funcionários que ele maltratava. Então aquilo tudo fazia ele se sentir muito mal. E à medida que aqueles funcionários, aqueles servidores lá da propriedade foram desencarnando também, eles chegavam lá e afrontavam, né? Pediam explicações, perseguiam. E aí, então, ele diz que ele passou muitos anos nesse sofrimento, tentando fugir dessas pessoas que cobravam e exigiam, né, reparação dos erros. E ele não sabia para onde escapar, ele não via saída nenhuma. Palavras dele: cada uma das suas vítimas era mais um espírito ameaçador ou sarcástico que aparecia diante dele, a persegui-lo sem tréguas, sem que ele pudesse encontrar um lugar para se esconder. O que ele mais queria era um instante de repouso e um copo d'água para saciar a sede ardente que o devorava. E até os antigos companheiros da boemia, tão infelizes quanto ele, quando desencarnavam, fugiam dele, como se dissessem: agora você não pode mais financiar as nossas noites. E então ele refletia sobre tudo que ele tinha tido na Terra, e agora ele não tinha absolutamente nada. Tudo que ele tinha tido não tinha produzido um único alívio, uma única bênção para aquele momento de aflição que ele estava tendo do lado de lá, né, no mundo espiritual. E aí, depois de tantos anos, né, nessa aflição, cansado, um dia ele perguntou: meu Deus, tenha compaixão de mim, quando terminará essa situação tão horrível? Ele fez essa pergunta assim, para o ar, e ouviu uma resposta:
essa situação vai terminar quando você quiser. E aí ele perguntou, mas então o que eu preciso fazer? Eu farei o que for preciso. Olha só a resposta que ele deu. Eu farei o que for preciso. Aí vocês já imaginam, né? O que ele teve que fazer, que foi preciso para ele pagar essas contas todas que ele tinha com essas pessoas. Porque a gente sabe que pedir perdão apenas e se arrepender apenas não é suficiente. Então, os espíritos de luz que estavam então conversando com ele responderam: é preciso o arrependimento e é preciso também que você se humilhe diante das pessoas que você humilhou. Você tem que pedir perdão, pedir que elas intercedam por você, que elas orem por você, porque a prece do ofendido que perdoa é sempre muito forte e agradável ao Senhor. Então, pedir para aquelas pessoas que ele tinha prejudicado, que elas o ajudassem. E aí, então, as pessoas foram aparecendo diante dele e aos poucos, né? Ele não fala em quanto tempo, mas imagino que não foi uma coisa assim momentânea. Mas ele foi pedindo perdão a essas pessoas, que ele percebeu então que pouco a pouco o semblante deles ficava mais simpático, mais amigável para ele, e que depois então elas desapareciam, como que tivessem desistido de persegui-lo. E aí aquilo pouco a pouco renovou o seu ânimo, sua esperança, e então ele trocou aquele desespero pela esperança de finalmente poder acertar as suas contas com a justiça divina. E aí então ele pediu perdão a Deus pelas faltas e pediu para ser o servo dos seus servos, né? Para ser o empregado dos seus ex-empregados. E aí, um pouco tempo depois, alguns anos depois, né? Depois de uma preparação, ele reencarnou, então, agora como Max, o mendigo. E aí, então, a gente vê que, na verdade, aquele sofrimento todo porque ele passou, ele ficou órfão muito pequeno, ele não tinha família, trabalhou 40 anos, depois teve que parar de trabalhar pela imobilidade da doença, mendigou mais de 50 anos, viveu da caridade alheia, se humilhou, pediu aqui, pediu ali. Então isso foi a desgraça para ele? Não. Isso foi a reabilitação do espírito imortal. Então, quando ele diz, eu faço o que for preciso, e isso era preciso. Isso era a expiação. Porque a gente sabe que a volta para o caminho reto começa com o arrependimento e depois tem a expiação e a reparação. A expiação consiste em você passar por aquilo que você fez o outro passar. Então ele humilhou e agora ele foi humilhado. E ainda precisava, que não aparece na história, mas precisa da reparação, que é você fazer o bem a quem você tinha feito o mal. Então, eu espero que com isso, com esse exemplo tão contundente, né, um exemplo em que a gente consegue ver o quadro de uma maneira mais clara, né, e não só aquela fotografia momentânea da existência, eu espero que com isso, então, a gente consiga trazer essa vivência, trazer esse ensinamento para o nosso viver, para o nosso sofrimento, para a nossa aflição, para a nossa forma de encarar a aflição. Então, é justamente por isso que o Espiritismo é a doutrina consoladora, porque não tira a aflição de ninguém, não tira o sofrimento de ninguém,
tudo continua a ser como era antes. Mas o que muda? A nossa atitude, a nossa visão, a nossa forma de encarar aquele mesmo sofrimento. Então, ao invés de ficar se lamentando, Deus é justo. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso passar por isso, bola para frente. E é isso. Então, a gente agradece mais uma vez pela presença de todos, que nós possamos, então, refletir, que nossos anjos de guarda nos tragam essa intuição, principalmente nos momentos em que estamos mais desesperados, mais aflitos, que eles nos tragam a intuição sobre esse sentimento, sobre essa forma consoladora de encararmos a nossa vida, de encararmos os nossos semelhantes, os nossos parentes difíceis, de encararmos as nossas perdas, as nossas doenças, as nossas dificuldades financeiras, porque nós sabemos que tudo está certo, tudo é justo e tudo foi programado, inclusive com a nossa ajuda. Nós ajudamos a fazer essa programação pelo que estamos passando. Porque, como disse Max, eu faço o que for preciso. Obrigada a todos, vamos ao passe agora.